Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, poesia. E o convidado do dia é o Moacir Cansado. Ele é brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e graduado em filosofia. Seja muito bem-vindo, Moacir Cansado. Oi, Moacir, tudo bem? Oi, Adriana, tudo jóia? Oi, Delane. Olá, Moacir. Moacir, a gente quer começar isso aqui, toda essa entrevista, falando sobre seu caminho pela poesia. Como é que começou? De onde você tirou essa ideia? Eu sempre gostei de literatura, tal. Sempre fui incentivado pelos pais, né, com livros em casa. Aí eu lembro que, numa ocasião, na escola, tinha uma professora lá, que era uma professora de português, e ela passava muita poesia para a gente, poesia de Vinícius de Moraes, de Cecília Meirelles, e colocava textos no quadro, e nas aulas dela apresentava poesias. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar. E os questionamentos que eu tinha no dia a dia, na época de adolescência e tal, eu comecei a colocar no papel como uma forma de terapia mesmo, né? E disso começou a sair algumas poesias. No início, como eu aprendi com ela, ela passava muitos sonetos, então eu comecei escrevendo sonetos e daí eu fui depois experimentando outras coisas, tentando criar algo que seria meu mesmo, né? Hoje você vende os seus trabalhos? Então, eu cheguei a publicar 2 livros, né, que é o livro de poesias, que chama Cantos da Alma, e o de contos, que se chama Ecos. A minha intenção primeira era, depois de eu já ter escrito tanta coisa, já tinha formatinho de livro assim, eu ter esses livros para mim, o livro físico, aquela coisa para eu colocar na minha biblioteca, bonitinha, na minha estante. Só que quando eu fiz o primeiro, que foi de poesia, o Cantos da Alma, me incentivaram não, tal, tenta vender e tudo, né? Alguns amigos quiseram comprar. Aí eu falei, vou vender um ou outro, né? Pelo preço só de criação dele mesmo, e para eu ganhar o dinheiro para tentar um outro de conto, né? Para pagar o outro de contos. Aí assim eu fiz, mas a intenção primeira não é vender, não era vender, pelo menos, né? E entregar, partilhar com outras pessoas, tal. Então eu penso hoje, tem alguns livros aqui ainda, eu penso em distribuir em bibliotecas públicas aqui, né, na minha cidade, no meu estado. Tem a Biblioteca Pública Estadual aqui em Belo Horizonte, né, na capital, que ela, dependendo do número de livros e como ela seleciona, ela distribui para outras bibliotecas públicas do interior de Minas também, né? Então dá uma ampliada. A nossa esperança é que você venda no Amazon para poder comprar por aqui, né, Moacir? Vamos ver. Agilizar isso aí. Vejamos no futuro como é que a gente faz isso. Muito bem. E outra coisa também, você está falando aí agora de 2 livros. Você falou sobre a sua inspiração, né, que no começo, de onde ela veio, mas especificamente voltado para esses 2 livros que você está aí, o que te inspirou a fazer esses 2 livros aí? Então, as minhas inspirações, tanto para a poesia, para os contos, e para outros textos aqui, que eu não sei bem se é conto ou crônica, eu tenho um pouco de viés assim, romântico e questionador, que eu não sei se seria realista e tal. O romantismo também tem questionamentos. Então, trabalho um pouco com o coração e com a razão, no sentido de questionar mesmo as coisas que eu vejo, de
interpretar as situações do dia a dia, né? Eu gosto de... Minha cabeça é meio... Fica assim, me cutucando toda hora, me incomodando. Algumas coisas que eu encontro, algumas coisas que eu ouço, né? Então, inclusive, tem alguns contos aqui mesmo, ou crônicas, que eu, em tempos passados, no início, na época que eu escrevi a maioria deles também, eu ando de ônibus, então eu ficava escutando. Naquela época não tinha muito disso, da gente estar com fone de ouvido no ônibus, e aí você não escuta o mundo lá fora, né? Então, você estava ali e você era obrigado a escutar tudo que estava à sua volta. Então, esse escutar o outro, escutar, é, perceber as coisas que estão à volta também, o ônibus passando, você vendo tudo que está acontecendo e tal, e isso gerava inspirações. Algumas coisas me incomodavam, eu ouvia umas aberrações assim, igual tem um dos contos aqui que chama Os Índios Nunca Viram Gente, que foi dessa coisa. Eu vi uma aberração no ônibus e aí me veio a ideia de escrever. Às vezes eu até escrevia dentro do ônibus mesmo. Eu pegava um papelzinho ali e ia escrevendo meus caderninhos. Então, Uhum. minhas inspirações são basicamente essas. E às vezes, coisa de jovem mesmo também. Você se apaixona, tem uma paixão, não é platônica, não, mas uma paixão assim que. Eu vi uma menina bonita na rua, eu vi uma. Aí eu imagino alguma coisa, né? E desse imaginar vem alguma poesia, vem algum texto, né, que seja, que aí depois eu vou transformando também. E às vezes também, mesmo em um texto só, dá para notar que está ali alguma questão romântica, mas está um questionamento também junto. Eu às vezes mesclo também uma coisa ou outra sem querer, que já sai assim de mim mesmo, às vezes espontaneamente, né? Em algum momento na sua vida você pensa em focar apenas como escritor, em Oh, se dedicar às suas obras, né? o meu pensamento nunca foi desde que eu comecei. Eu falei, eu nunca me vi assim como uma pessoa espetacular na escrita, não, né? Tem leitores para todo tipo de escritores, né? E aí, a partir do momento que você escreveu, você já é alguém que escreve, né? Eu não sei se poderia definir como escritor mesmo, mas e aí tem outros que leem. E eu já ouvi uma história também, já ouvi de uma pessoa uma vez, já ouvi da Adriana mesmo, que depois que você escreveu, não é seu mais, né? Então, as interpretações podem ser outras. O que você acha que não tem valor nenhum, para muitas outras pessoas é valoroso, elas identificam, mas ali que até mesmo você não percebeu. Não sei se tem um quê até para além de difícil, deve ser alguma coisa psicológica também, não sei. Mas o meu interesse, assim, nunca foi de me profissionalizar, não. Eu gosto da literatura mais por amadorismo mesmo, né? Eu tenho um amor pela literatura. Não vou dizer que é uma atividade secundária, não, mas a minha atividade primária, que é mais é amor, mais paixão, e a outra que é a secundária mesmo, que é com que eu ganho dinheiro, né? Pago minhas contas. Eu achei interessante quando você disse sobre estar no ônibus e na época não ter muitas distrações, né? Hum. Tecnológicas, na verdade, redes sociais, essas coisas. Você acha que mudou muito? Imagino que sim, tenha mudado muito a inspiração, o seu tempo para escrever. Você se sente distanciado pelas redes sociais? Você se sente distanciado da escrita? Bem, eu acho que o distanciamento que eu vejo, assim, da minha parte maior, não sei se seria só necessariamente por causa de inclusão de redes sociais, também não, mas é no desenvolvimento pessoal mesmo. Você começar, eu estava ali mais novo, estava estudando ainda, então eu ando mais a pé, eu ando mais de ônibus, tal. Aí depois você começa a trabalhar, adquire um dinheiro, aí você compra um veículo, você começa
andar mais de carro do que de outras coisas, aí se você diminui, então, a carga emotiva que você recebe dos outros, porque você está ali mais fechado naquele cubículo mesmo, tem menos contato. E isso foi uma das coisas que diminuiu um pouco a inspiração também. Mas essa coisa de rede social, eu não sei. Provavelmente não atrapalha tanto, porque até a própria rede social, ela traz também inspirações. Você vê coisas ali que é do meio físico, social, né? Sendo migrado para esse meio digital. E são as mesmas pessoas, então elas têm os mesmos comportamentos, só que elas migraram para um outro componente, né? Então, se eu ficar um pouco mais detido em rede social, eu vou perceber muitas coisas que eu percebia no real também, que me inspiraram, né? De questionamentos. Então, tem alguma coisa, não atrapalha tanto, não. Talvez o que atrapalhe mais é eu me distanciar demais do contato com as pessoas, né? Desse contato com as pessoas que provém a inspiração, a maior parte da inspiração, né? Sim. Quais as obras que você tem, Moacir? Quais os nomes? Então, o livro de poesias chama Cantos da Alma. O livro de contos chama-se Ecos. Eu tenho ainda, depois que eu publiquei esses dois, eu ainda continuei, claro, escrevendo. Então, tem já no forno, tem um só esperando eu descobrir uma editora, alguém que eu consiga publicá-lo, que é um outro de poesia, que é um de poesia, assim, bem mais sentimental, no sentido dele estar ligado a pessoas reais mesmo, próximas. Então, a maioria das poesias são poesias para parentes, amigos, tal, para a esposa, e aí já vem com o nome das pessoas e eu vou, né, fazendo a poesia para elas. Tem um outro de poesias também que está, esse talvez demore um pouco mais, que certa vez eu vi uma ideia em um poeta daqui, eu esqueci o nome dele, mas o livro dele chama, se eu não me engano, Ressignificâncias. E aí ele pega, sabe aquela coisa dos tópicos de dicionários, aí tá a palavra lá e vai descrevendo, substantivo masculino, é isso dá o significado. Então ele faz a poesia, ele fazia a poesia assim, pegava tal e colocava. Então eu busquei um pouco da inspiração na ideia dele também. Então esse outro de poesia são termos, né? Então pego o amor e aí vou fazer a poesia, vou fazer o poema, na verdade, né? Como se fosse um texto, não um texto de dicionário, mas eu pego uma palavra e aí vou dissecar ela ali poeticamente, né? Tem 2 livros de contos, e esses outros 2 livros de contos, um deles fala sobre locais que eu conheci, também chama, que são lembranças, né? E aí falam de locais, de cidades que eu fui, e aí fiz poesias baseadas naquelas cidades. São basicamente esses. Eu não lembro aqui, porque tem um tempinho que eu não estou mexendo com isso, eu não lembro aqui se eu estava pensando em outro ainda de poesia. Mas, em síntese, tem esse dos nomes para as pessoas que já está pronto, e esse outro de poesia que são baseados em termos né, de dicionário e tal, né, como se fosse, e mais outros 2 de contos que estão no forno também. Eu tenho só uma curiosidade no seguinte: o nome do livro você cria antes ou depois dele pronto? Eu crio um nome, geralmente eu crio um nome quando eu começo a escrevê-los, eu crio um, né? Acontece isso em alguma situação e em outras não. Eu crio um nome, depois pode ser que esse nome, com as poesias que eu vou colocando esse nome, esse título, consegue se encaixar,
e pode ser que não. Talvez eu veja, acontece de eu ver outras poesias e falar, pô, esse nome vai englobar melhor todo o tema. Aí eu vou e troco. O livro mesmo de tanto o livro de poesias como o livro de contos, na verdade, os nomes vieram posteriormente. Tinham outros nomes e eu fui modificando até chegar no nome último, que foram esses dois que ficaram. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening. Então, Moacir, aproveitando que você está falando dos seus livros, a gente gostaria que você escolhesse algum ponto aí do livro que você acha interessante citar. Por favor, fique à vontade de ler para a gente. Então, tá. Ó, eu vou começar tem dois de poesias. Um foi até inspirado na época das guerras lá do Iraque e tal, que me incomodaram bastante. O primeiro, ele se chama Bellum Ludus non est, que é as pessoas fazendo da guerra um brinquedo, na verdade, né, de brincar com armas e tal. Aí ele começa com uma citação do Goya, né? O sono da razão produz monstro. E é um soneto, porque, como eu disse, a minha inspiração primeira na poesia foram sonetos, né? Que essa professora citava muitos sonetos do Vinícius de Moraes. Então, eu tenho uma queda sempre para voltar em sonetos. Aí essa primeira poesia, então, chama Bellum Ludus non est. O sono da razão produz monstros. Goya. Este monstro que gera a guerra não há de estar bem de cama, ou dar-se-ia sua peleja no desbravar da núbia dama. Deporia seu tolo fuzil e sua postura arrogante, abraçando este belo quadril de sua amada exuberante. Não resultando a paz de uns parcos entremeios desta mente frustrada, em sua constante matança, mas de esforços colossais, visando ostentosos seios ao sonhar a face ousada da brincante criança. E esse daqui ainda, eu vejo nele depois, eu vou lendo e vou observando algumas coisas também depois. Que as pessoas, se elas se importassem tanto, se elas tivessem uma ligação mais afetiva com o outro, e principalmente com crianças, elas evitariam guerras também, né? Porque esse daqui eu lembro de uma resposta, se eu não me engano, se foi a Madeleine Albright, que questionada, não lembro se foi ela mesma, se não foi, me perdoe, eu errei, mas era alguma representante do governo dos Estados Unidos questionada sobre, olha, morreram 300 mil crianças ou 300 crianças na guerra, né, tal, e isso daí, não, é um número considerável, que a gente já estava trabalhando com isso. Então, isso me incomodou bastante. Disso daí veio também essa poesia, né? Uma outra, nesse mesmo viés aqui, chama-se Repúdio. Ela é pequenininha, menorzinha, não é um soneto. É assim: terror e destruição na bela Bagdade. Sentenciaram a esperança de qualquer uma criança que outro dia em Sherazade instruiu seu coração. Então, isso são coisas que me incomodaram. Tem uma outra, aí saindo desse viés de questionamento, que eu, igual te falei, minhas poesias, eu tenho muito de questionamento, de observação social, né, e dessa coisa romântica, né? Então, pulando para o romântico, mais leve, uma outra poesia se chama Pará de Minas Gerais. Porque, para entender, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, o estado, né? E minha esposa é do Pará, ela é de Santarém. Nós nos conhecemos até pela internet. E aí, então eu fiz uma poesia, isso daqui no início, mesclando a ideia de Minas Gerais com o Pará. E como aqui em Minas Gerais tem uma cidade que chama Pará de Minas, então eu misturei isso, Pará de Minas Gerais, no título.
E aí é um poema, na verdade, é assim: olhares laranja deitando-se nos seios das serras gerais, currais, deleitando-se com os uais, banhando-se no translúcido rio dos Tapajós, onde o belo outro se finca no solo, no colo, na mata, na vastidão, no sertão do São Francisco. Olhando o refletido laranja mergulhado no rio, acanhado por trás da montanha, contemplando horizonte e corações além, menina em Belém, menino no monte, a vida parida, partida, chegada da amada tomada nos braços, nos beijos, nos sonhos que almejo, almejas tu, irradia, quiçá aí, aqui, a beleza à mesa e a alegria diversa do verso que penso para nós em orações. Ah, se aí sons dos bons de si, de lá, de dó, de carimbó tens não, e cá do lado com gado, os tambores a libertar das dores e dos agravos aos escravos da solidão. Ah, quanta fé há em nossos povos que seguem aos bocados a pé e emocionados a corda e a ladeira, deixando à borda, à beira, todos seus pecados. Há catedrais, capelas e igrejinhas, umbrais, janelas e escrivaninhas, donde provém todo dia a magistral poesia que acalma sua alma de Santarém natural. Seguindo orla de lagoa, de rio, de mar, na proa, à toa, desejando te alcançar, sorrio e assobio ao luar, para de Minas sempre te amar. Aí essas são as duas poesias, né? De contos, me permito ler dois aqui. Um é com uma inspiração no José Saramago. As Intermitências da Morte, que eu lembro depois de ter lido, não necessariamente de morte que fala, mas é a forma como era escrito o livro dele, né? Chama E a partir desse dia, ninguém mais se falou. E a partir desse dia, ninguém mais se falou. Assim mesmo, sem decreto algum, quando um novo amanhecer se anunciou, todos se calaram. As pessoas se encontravam umas às outras nos locais de circulação pública, mas as palavras não eram comercializadas. Cada qual guardava a sua para si. As relações continuaram automáticas, como todos se acostumaram desde sempre, não sendo necessário dizer qualquer coisa. Esforços não eram realizados, porque, em verdade, ainda nos tempos em que o falatório dominava de maneira ensurdecedora, ninguém se importava com versificações. Aliás, as mentes estavam vazias de poesia, os versos nada representavam para os que ocupavam com vulgaridades. Seguros de suas existências solitárias, permaneceram no silêncio. Talvez essa mudez fenomenológica não fosse novidade e já estivesse presente há tempos sob o amparo de outras camuflagens. Certo é que as comunicações resultantes da emissão articulada de sons verbalizados ausentaram-se daquela sociedade distante e estranha a todas que conhecemos. A negação da sonoridade se fez norma e contagiou inclusive aos legisladores, que mais do que nunca reduziram-se à egocentricidade e inércia a qual seus projetos sempre foram atrelados. Diga-se que alguns até notaram vantagens na mudez repentina e investiram na venda de produtos eletrônicos emitentes de sons gravíssimos, os quais correspondiam aproximadamente aos dos humanos. Aliás, houve tempo em que se falava pelos cotovelos, resposta ao desespero que o isolamento existencial provocou em muitos. Falava-se, mas não existia comunicação. Gritava-se para se fazer percebido, ainda que a percepção fosse nula. Muitos corriam aos templos para agradecerem o silêncio dos homens e das máquinas, na contramão da corrida para comprar os eletrodomésticos estrepitosos. Houve um pouco de paz, embora dissimulada. Vale dizer
que o não se falar permitiu que as controvérsias convergissem para o acordo simples, ou seja, se não surgia a voz que promovia a contrariedade, certo restava que o que não fora dito ficara pelo não dito mesmo. O silêncio cala toda resistência. A notícia de uma sociedade na qual imperava a mudez repercutiu pelos 4 cantos da terra. De todas as distâncias, adivinham seres curiosos, com o intuito somente de descobrir como conseguiram anular a comunicação verbalizada. Desta maneira, aquele lugar fora invadido pela transnacional epidemia do falatório, e da mesma forma que em um certo dia emudeceram, numa tão bela manhã todos tornaram a tagarelar despropositadamente, e a paz dos espaços infinitos procurou outro lugar para repousar, e a partir desse novo dia, ninguém mais se calou. É essa daqui. O outro conta, este foi, como eu disse, eu estava no ônibus lá e eu vi uma aberração. E aí dessa coisa que eu vi, surgiu esse outro continho aqui. Chama-se Os Índios Nunca Viram Gente, que pode ser interpretado como se os índios nunca viram outras pessoas e como se os índios fossem qualquer outra coisa que não pessoa. No ônibus, comentaram que alguns missionários em passagem pela Amazônia foram mortos por índios. Muito é falado em público. Nota-se que de uns tempos para cá se faz necessário o falatório para ser notado e para se desvencilhar do pensamento. Existir comporta doses de sabedoria e resignação para escapar ao desespero. Testemunhou árvores que se mantiveram frondosas e frutíferas por décadas. Ainda na véspera de sua completa mutilação, engendrada por aqueles que não compreendem toda a mística universal, ofertavam seu ser para saciar o vazio do mundo. Ser pobre, ser mundo. Precisamos morrer para novas existências habitarem nossas sepulturas. Gritar para o silêncio difundir seu reino. Há tempos não sonhava, pensando que vivesse a realidade, surgindo incompleto no encontro com os outros. Sobrevida de lamentos e esperanças vãs que se eternizam em crenças deturpadoras, as quais aniquilam o próprio estar humano sempre ao largo de sua essência estelar. A roleta torna a se apresentar. O comício é reinaugurado em meio a sonos, sonhos. Deixou-se levar pelo balanço preguiçoso e proposital. Já não mais falavam de índios. Já não se encontravam naquele sítio onde inumanos combatem insanamente seus agressores, porque a verdade agride aos que dela não desejam saber a existência. Olhando pela janela, vê a transformação falsificadora de outra, inexistente nos interiores da mediocridade humana, que não cultiva preconceitos de espécie alguma, não é homófoba nem racista, mas difere de todos os que não se lhe assemelham. Vê gente degradando o ambiente, poluindo-o indiferentemente, violentando-se e a tantas outras. E, tornando a conversa passageira, para seu pasmo, escuta o disparate da ignorância cotidiana a declinar que aqueles assassinos de pessoas eram índios antropófagos que nunca viram gente. São essas duas. Muito bem. Obrigada, viu, Moacir? Porque a gente sabe que colocar aí sua obra, como ela vai circular, vai ser como você falou que eu falei, vai ser de grande importância, vai atravessar algumas pessoas aí, com certeza. Então, muito obrigada. Se você tiver algum recado, alguma mensagem final para passar para a gente, fica o nosso agradecimento, já desde já, né? Então, obrigado a vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado, Elane. Eu estou à disposição aqui para outras vezes e vou pensar na sugestão de, quem sabe, vir uma forma de colocar esses livros na Amazon para outros que se interessarem, né? Esperamos que sim, Moacir. E também, o que você quiser deixar de divulgação, se você quiser deixar seu e-mail, alguma rede social,
fique à vontade, a gente vai colocar no fim da descrição do episódio qualquer meio de comunicação que você queira deixar, tá bom? Eu não uso muito, vou ser sincero, mas eu tenho um Instagram que se chama Moacir Cancado Poeta. Aí, se alguém tiver interesse de dar uma olhadinha lá, tem alguns textos, mas há muito eu não escrevo nada lá. Eu prefiro, às vezes, me afastar um pouco para que eu possa escrever meus textos mesmo, né? Me dedicar mais a eles. Muito obrigada, Moacir, pelas suas palavras, pela sua leitura. Com certeza vai ser de grande importância para todos nós. Tá bom, obrigado, Delane. Um abraço para vocês. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Tchauzinho. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!